Então hoje você vai aprender a criar esse Action Button Sheet, que quando você clica aqui, ele abre, né, de baixo para cima. Tem duas opções aqui, né, de botão que a gente poderia clicar. Claro, você pode utilizar, coloquei só um alerta aqui. Se clicar fora, ele fecha. Se clicar aqui dentro, ele abre de novo. Então é bem legal para utilizar no seu projeto e é algo que não vem de fato pronto e que a gente ou precisa utilizar uma biblioteca externa ou a gente tem que criar do zero. E hoje vou mostrar e a gente pode criar do zero personalizável utilizando a parte de componentização e utilizando o que o React Native já oferece pra gente. Para começar, já se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, deixa o seu like e bora pro vídeo. Então bora lá, pra gente poder começar. Eu criei aqui um projeto novo já usando o Expo, mas Matheus, precisa ser o Expo? Não, você pode utilizar Expo, CLI, não tem problema, e a gente nem vai instalar nada externo, a gente vai fazer do zero aqui com o que o React Native tem pra gente, componentização, estados, para criar tudo isso do zero. Beleza? Então, bora lá. Eu deixei aqui um projeto já criado, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, entrando aqui no app.js, que é o único que tem, tá? Então, aqui é um componente padrão, né? O nosso app aqui. Só tem uma view. Dentro tem um text que eu coloquei aqui, sujeito programador, só para ter alguma coisa. E tem um touchable opacity, que é um botão que só tem um estilo para ele. E dentro tem um text que nem estilo tem. Então, o estilo aqui do nosso botão e do container, tá? O container, que é a área que está por volta de todo mundo, eu coloquei essa corzinha aqui e falei para ela pegar o tamanho inteiro. Então, não está fazendo nada também. Tá aqui a cor se vocês quiserem copiar. Só estou centralizando tudo que tem dentro. E também o title eu só aumentei um pouquinho, né? Deixa eu reduzir aqui, ó. O title eu só aumentei um pouquinho, deixei ele branco, deixei ele negrito também. Então, eu não fiz nada demais. Então, deixa eu aumentar aqui para não ficar em cima. E o nosso botão, que é esse botãozinho abrir, que é o nosso touchable, ele também não tem nada. Só tem aqui um background, qual que é a largura dele, para centralizar o textinho dentro. Mas, por enquanto, ó, clico, também não faz nada para a gente criar do zero. Então, roda aí o seu projeto e bora começar. Então, primeiro a gente já tem o botão. O segundo passo é criar o nosso modal. Vou tirar minha câmera aqui da frente para não atrapalhar aqui o nosso código, que é o que importa, né? Maravilha. Então, para a gente criar um modal, eu não preciso instalar nada. Vem do React Native aqui. Vou importar o famoso modal aqui. Então, vou até aumentar um pouquinho para ficar legal aqui. Beleza, importamos o React Native e eu vou trazer ele embaixo aqui da minha interface. Então, vou trazer o nosso famoso modal, o M maiúsculo, e aqui no import também, tá? Então, dentro aqui, a gente precisa passar primeiro algumas propriedades para esse modal. Então, vou dar aqui um enter antes do fechamento e 3 propriedades. O visible, isso aqui é para garantir se ele vai estar aberto ou se ele vai estar fechado. Então, aqui a gente vai passar um booleano, tá? Quando isso aqui tiver true, quer dizer que o modal vai ser visível na tela. Ele vai abrir e quando estiver falso, ele não vai abrir. Beleza, então isso aqui a gente já pode controlar por um estado, né? Já que vai mudar na minha aplicação de true para falso toda hora, eu quero mudar e ter um controle. Então eu vou importar aqui do React JS, então vamos lá, vamos importar aqui do React, opa, escrevi errado aqui, importar apenas o use state para a gente criar um estado, e eu já vou criar aqui, né? Então const, vou chamar aqui dentro do colchetes, a gente pode dar o nome de visible modal com M maiúsculo e set visible modal para trocar o valor, igual o use state, e ele vai começar como falso, né? Porque ele começa com o modal fechado até que o usuário clique aqui. Concorda? Perfeito. Então, vamos passar aqui que agora o visible vai ser controlado por esse nosso estado aqui, visible modal, de true ou falso. Show de bola. Segundo aqui, eu vou passar uma carinha chamada transparent. E eu vou falar para ele que o transparent vai ser de fato true. Ou seja, que quem vai criar todo o estilo vai ser a gente. Nosso modal vai ser com fundo transparente. E você pode passar também o onRequestClose, que é propriedade, funcionalidade para fechar o modal. Aqui eu também quero passar aqui quando for chamado, de fato, isso aqui, a gente vai fechar o modal, que é o setVisibleModal, passar ele para falso, para fechar o modal. Beleza? Passamos em função anônima aqui para poder trocar e fazer isso aqui numa linha e não criar numa função externa. Então, caso isso aqui seja chamado, nada mais é do que vai trocar o valor do nosso estado para falso. Consequentemente, vai fechar o nosso modal e não vai ser visível mais. Beleza? Show de bola. Agora aqui dentro do nosso modal é o conteúdo. Se eu colocar aqui diretamente um text e eu salvar, quando a gente clicar aqui no abrir, eu quero abrir o modal. Então, no nosso touchable, quando eu clicar para abrir, né, a gente tem o nosso onPress aqui, que é quando clica para fazer alguma coisa. Eu vou chamar uma função anônima e vou dar o setVisibleModal para true. Ou seja, quando você clicar nesse botãozinho abrir, ele vai mudar o estado aqui para true e, consequentemente, vai ser visível o nosso modal. Vamos fazer o teste? Então, teste modal e eu vou salvar. Beleza? Vou vir aqui, cliquei, olha aqui, apareceu aqui em cima, ó, teste modal. Então, beleza, não consigo fechar mais, não tem problema. Agora, vamos criar o componente que vai ser o nossas ações, tá? Só que a gente não vai criar aqui, né? Não faz tanto sentido. Então, vamos criar separado. Eu vou criar aqui um new folder, src, uma pastinha, tá?
Dentro de src, a gente pode criar um new file, eu vou chamar aqui de actionModal.js, com o A e o M maiúsculo, e aqui a gente vai criar um componente. Então, rnfunc aqui, vou criar um componente usando um snippet, só para a gente ganhar tempo aqui, e eu vou chamar aqui de actionModal. Vou deixar apenas export, não vou dar o export default, para ficar mais bacana para importar. Beleza, e aqui a gente vai trazer algumas coisas para poder utilizar. Primeiro, vou tirar aqui, vou trazer uma Safe Area View, para no iOS a gente garantir que não vai ficar sobre a parte inferior aqui, sobre a status bar também. Então, vou importar View também, caso a gente use. Um Touchable Opacity, porque a gente vai ter botão, né? Vírgula, um text também, vírgula, e o Style Sheet para a gente criar o estilo. Então, vamos lá. Vou começar aqui importando a nossa Safe Area View por volta de todo mundo, que ela vai ficar em volta de todo esse nosso modal aqui. E eu vou dar um estilo para ela. Vamos criar aqui o nosso Style Sheet. Então, const styles igual stylesheet.create, abro parênteses e abro chaves. Vou chamar o primeiro de container, que é o que vai ficar por volta deles. Então, vou já aplicar aqui, ó, styles.container. Beleza. Aqui no nosso container, nada mais é do que eu vou falar que o nosso modal vai ter o flex 1. Ou seja, ele vai pegar a tela inteira quando ele abrir. Perfeito, né? Maravilha. E eu vou colocar aqui um text aqui dentro, testando modal aberto. Só isso. Vamos salvar. E agora vamos chamar esse componente para a gente ver na tela, né? Então, vou salvar. Vou vir aqui. Vou tirar esse text daqui de dentro. E aqui dentro, o componente que eu quero que seja mostrado é esse nosso action modal. Então, eu vou importar ele. Import from.src/action modal. E como a gente, ó, salva o seu arquivo aqui. A gente não deu o export default, apenas export function. Então, eu importo ele dentro de chaves, tá? Então, se eu der um Ctrl espaço, ó, já me sugeriu aqui. E agora eu posso chamar. Então, dentro do modal, nada mais é... Nossa, dei muito espaço aqui. Não preciso de tanto espaço. Aê. Vamos chamar ele aqui para ser executado. Então, eu vou salvar. E já apareceu aqui. Mas eu vou dar um Ctrl M aqui e um reload. Vou clicar aqui 2 vezes no R também. Atualiza aí, ó, vou clicar em abrir, cliquei, testando o modal aberto. Então agora o componente a ser renderizado quando o modal abre é esse action modal, que é aqui que a gente vai fazer a mágica, né, que é os nossos botões. Então vamos lá. Primeiro passo, eu preciso dividir em 2 itens, né? Primeiro, vai ficar uma área vazia e a área de baixo aqui, deixa eu até aumentar aqui para a gente fazer esse desenho aqui melhor, né? Então vamos ter 2 áreas aqui basicamente. Essa área aqui que vai ficar basicamente vazia. E essa outra área aqui de baixo que vai ficar os itens, né? Que são os nossos botões. Se o usuário clicar nessa área aqui, o que tem que acontecer? A área vazia tem que fechar o modal automaticamente. Agora, se ele vier aqui embaixo nos botões, aí, claro, tem que fazer as ações dos botões. Então, vamos lá. Dentro do nosso Safe Area View, eu vou ter aqui um Touchable para simbolizar aquela área vazia que, se ele clicar fora, tem que fechar. Então, no nosso Touchable Opacity, eu vou deixar ele vazio, tá? E aqui a sacada é que a gente vai utilizar um Style. Posso até passar em linha aqui. Ele vai tentar pegar o tamanho inteiro da tela. Vírgula, zIndex 9. Opa, 9. Porque ele vai ficar sobre todo mundo. E caso clique nele, o que eu quero fazer é fechar o modal. Então, quando eu clicar nele, on press, eu quero fechar o modal. E como é que eu faço para fechar esse modal aqui, né? Para fechar o modal, eu preciso ter acesso a alguma propriedade que vá mudar o estilo aqui no nosso app. Então, o que eu vou fazer para esse nosso action modal, eu vou passar uma propriedade para ele, né? Então, eu vou passar aqui a propriedade, por exemplo, handle close, que eu quero para fechar o modal. Quando ele chamar essa propriedade, nada mais é que eu vou passar o set visible modal para false, ou seja, eu quero que ele feche o modal. Então, vamos lá, vou vir aqui, vou salvar esse nosso app. Vamos agora lá pegar ela. Então, agora, eu pego, através de chaves, o nosso handle close. Tem que ser o mesmo nome que você passou aqui, tá? Mesmo nome da propriedade. Eu pego ela para poder chamar. E aí, quando clicar nesse nosso botão invisível aqui, que vai ser a nossa tela, eu vou fechar o modal. Perfeito? Show de bola. Agora, faltam os nossos itens, né? Que é a parte de baixo. Então, depois do Touchable, ainda dentro da Safe Area View, agora a gente vai criar a parte de baixo do nosso item. Então, vou trazer uma view. Vou já dar um style para ela, styles.content, que vai ser o nosso conteúdo, beleza, já a gente utiliza, e dentro eu quero então 2 botões, Touchable Opacity, o primeiro vai ser o nosso botão ali de editar, então text, editar, e aí eu vou dar uns estilos aqui para não esquecer, vou até quebrar a linha aqui, para a gente passar a propriedade do nosso botão, style, styles. Vou chamar aqui de action button, vou dar aqui também um on press, que por enquanto quando você clicar não faz nada.
beleza? E também vou passar um style para o nosso editar. Styles.actionText, beleza? E agora, então, vamos lá estilizar esses caras aqui. Primeiro, a gente tem que estilizar o nosso content, que é a view que está por volta dos botões. Então, vírgula, content, abre e fecha aqui, cuidado com a vírgula aqui depois. Eu vou passar para ela uma margem vertical, ou seja, uma margem em cima e embaixo aí, para não ficar grudado aqui na parte inferior e nem em cima aqui, caso tenha algum item. Vou passar 20. Margin left eu vou passar também 10 e margin right eu vou passar 10 também, para não grudar os botões aqui do lado. Beleza, vírgula. Agora falta o nosso action button aqui. Vou salvar, vou clicar aqui para abrir só para a gente ver, ó. Cliquei. Olha, ele está aqui embaixo o meu editar, ó. Então, deixa eu até reduzir para a gente utilizar e ver ao mesmo tempo. Dentro do Action Button, vou passar um Z-Index para ele ficar na camada acima também, acima do nosso botão aqui. Vou passar aqui para ele 99. Background Color para ele, eu quero que seja branco. Cuidado que é dentro de aspas. Vírgula. Border Radius aqui, arredondar um pouquinho a borda, né? Vou colocar um 6 aqui para ficar um pouquinho arredondada. Margin Top, vou colocar aqui 8. Caso tenha alguma coisa em cima, a gente vai desgrudar. Padding interno de 8 também, para desgrudar ali ficar legal. Vírgula. Border Width de 1. Border Color aqui, vou passar uma cor aí para essa nossa borda. RGBA 000, que seria preto. Mas eu quero um pouquinho mais com opacidade. Então, vírgula 0.2 seria mais ou menos 20% aí do nosso preto. Então, vai ter uma bordinha legal aqui. E para ficar legal, eu posso colocar uma sombra também. Então, vírgula, vou até dar mais um espaço aqui para ficar legal. Shadow Color, que é a cor da nossa sombra. Vou até pegar esse nosso RGB aqui, RGBA, né? E vou colocar um pouquinho mais forte. 0.3 aqui. Vírgula, Shadow Offset, que é bom lá para o iOS. Aqui dentro é um objeto. Eu preciso passar o width, que é a largura dele. Vou passar 0, eu só quero que tenha embaixo. Então, uma altura ali de 2 aqui. Beleza? E aí, claro, para aparecer, eu preciso elevar esse nosso botão da camada. Então, vírgula, elevation, vou passar um 5 aqui para ele ter uma elevação, tá? Então, vamos lá embaixo. Depois aqui, eu posso ainda passar qual que é a opacidade da nossa sombra. Então, posso passar um shadow opacity. Vou passar aqui um 0.28 para não ser tão forte. Shadow radius, que é para dar um blur aí nele, de 4 aqui também. Então, vou salvar. Se quiser deixar um pouquinho mais forte, aqui você pode passar aqui também, ó, 0.5 ele vai ficar maior. Então, para isso ser aplicado, aqui é legal eu vou clicar fora para ele fechar e vou abrir de novo. E aí a gente vai ter aqui os efeitos. Quanto mais você passar aqui também no Shadow Color, mais forte vai ficar. Por exemplo, vou colocar um aqui que se fosse preto mesmo, olha, vai ter uma sombra bem forte aqui. Então, claro, só para dar um charme, né? Vou colocar um 0.4 aqui ou 0.5, só para dar um pouquinho de sombra ali legal. Beleza, agora falta o nosso text aqui dentro, então, vírgula, a gente tem o nosso action text, 2 pontos, abre e fecha aqui, e para ele a gente vai passar um text align, para sempre ficar centralizado o texto, ó, lá no centro, vírgula, font weight bold, deixar ele negrito, né? Então, beleza, quando a gente clica aqui, ó, no nosso botão, ele está sendo clicável, ele está sendo chamado, né? E se eu clico em qualquer outra área fora, ele vai pegar quem? O nosso Touchable. Porque eu falei para o Touchable passar Flex 1, ou seja, tenta pegar o tamanho inteiro da tela aí. Então, ele tenta espremer o máximo que ele conseguir e o resto fica para essa nossa view. Que nessa nossa view, onde tem de fato o botão, eu só passei um espaçamento, né? Para dar um espaçamento de margem aqui embaixo, para ele não ficar grudado. Apenas isso. Então, ele tenta ficar, então, toda essa área invisível aqui que a gente está vendo lá atrás, é de fato o nosso botão. E se você clicar, ele vai fechar o modal. Então, se eu clicar aqui, ó, abriu, cliquei fora, ele fecha. Então, beleza, cliquei, ele abriu. Agora falta outro botão, né? Então, vamos aqui na View. Então, vamos aqui no nosso botão do Touchable. Vou duplicar esse nosso botão aqui. Opa, vou duplicar ele aqui para baixo. Maravilha. Então, aqui a gente tem um outro botão que vai ser o excluir ou deletar. Então, ó, já temos o outro botão aqui. Perfeito. Só que esse outro botão eu quero que a cor do texto seja vermelha. Então, eu vou criar mais um estilo aqui, vírgula, cancel text, 2 pontos, abra aqui. Só vou mudar a color dele para FF0000, que é o vermelho aí padrão. Então, agora aqui no nosso último botão, dentro do text, além desse estilo, vou abrir colchetes aqui antes, vou fechar aqui, vírgula, quero passar também o styles.cancel text. Então, a gente vai passar 2 estilos para esse nosso texto, para esse cara aqui, ó, ser vermelho, só para ser diferente, tá? E também, claro, se você quiser diminuir a opacidade quando clica nesses botões, você pode vir aqui e no seu Touchable passar uma propriedade chamada Active Opacity e
você tira todo o efeito. Então, se eu colocar 1 no primeiro, ó, não tem mais efeito no primeiro, só o segundo. Então, quanto mais perto de 0, mais efeito transparente ele vai ter, tá? Então, 0.9 aqui, só um pouquinho. Vou colocar nos dois botões. Beleza. Vou salvar. Então, quando eu clico, ó, pouco efeito de opacidade agora. Fica mais legal. E, claro, isso é critério aí de estilização mesmo. Então, agora, se eu clico fora, ele fecha. Se eu clico aqui para abrir, ele abre novamente. E maravilha. E aí, para a gente finalizar com chave de ouro, esses dois botões, a gente poderia passar uma ação aqui, por exemplo, alert, teste, no primeiro aqui no editar. Então, se eu clicar aqui, teste. Se eu clicar nele, então tá funcionando. Só que vamos supor que você quer receber a ação dele lá pelo seu componente, né? Lá pelo app. Ele que vai decidir qual que é a ação. Então, aqui no nosso action modal, eu vou criar aqui o handle edit. E quando você quiser editar, você pode passar alguma função, alguma funcionalidade que você quer. Por exemplo, vai fazer um alert, clicou no editar. E vou passar também o handle delete, que vai ser uma função anônima, né? Só para a gente ver algo simbólico aqui. Alert, clicou no excluir, beleza? Só para a gente ter aqui. Então agora eu posso receber essas duas propriedades lá dentro. Vou salvar, vamos no modal. Agora eu posso pegar aqui o handle delete e handle edit. Cuidado para ser o mesmo nome, tá? Então tem que ser o mesmo nome da propriedade aqui. Pegamos aqui. E agora, quando você clicar no primeiro, que é o editar aqui, eu quero nada mais do que chamar o handle edit. Ele que vai ficar responsável por fazer a ação desse onPress. E quando eu clicar no delete, a mesma coisa, ó. Aqui no nosso excluir, eu vou tirar o nosso onPress aqui e vou chamar o handle delete. Ele que vai ser chamado. Então, quando a gente clica no botão, ele chama essa propriedade handle delete e a handle delete é disparado o que a gente tiver aqui, que por enquanto é só um alerta, você pode fazer o que você quiser sem problema, e aí fica personalizável, né? Só você colocar o que você quer aqui, que vai ser feita a ação. Então, vou salvar e vou salvar o nosso modal para a gente finalizar aqui. Vou clicar fora, vou clicar aqui em abrir, vou clicar no excluir, cliquei, clicou no excluir. É exatamente o que a gente passou aqui no app, ó. Clicou no excluir. Se eu clicar no editar aqui, cliquei, clicou no editar. Então aqui você poderia chamar uma função e fazer a funcionalidade de excluir ou de editar, né? Ou do nome do seu botão, o que seja. Com isso, a gente pode reutilizar esse modal e esse componente em qualquer outro componente também, sem problema nenhum, e deixando personalizável ainda os botões, que ficou legal demais. E se a gente clica fora, ele fecha, né? Então fica bem legal. E aí, claro, tem duas opções que eu deixei para o final aqui, que é o nosso Animation Type do modal. Se você quiser passar um Animation Type aqui, tem duas que a gente pode passar, que é a Fade, que ele abre como Fade. Então, ó, vou clicar fora, ele fecha, só que num Fade ali. Então, ó, cliquei para abrir, ele vem no Fade. Ou o nosso Slide aqui, que é quando ele vem de baixo para cima. Então, se eu clicar fora, ó, ele volta para baixo. Se eu clicar aqui, ele vem de baixo para cima. Aí também é uma questão de animação do modal, que você pode escolher a que você gostar mais. Mas tem essas duas opções, ó, e fica bem legal para você poder utilizar aí nesse seu modal. E dessa forma a gente cria o nosso modal ali, mais um Action Button Sheet, né? Algo de uma ação que você pode chamar esse modal para aparecer na tela, para o usuário ter as duas opções ou até mais botões se você quiser colocar e aí fazer ação e personalizar, né? Chamar em vários componentes dessa forma. Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, clicar aqui no gostei se você gostou desse vídeo para mim trazer mais conteúdo para vocês e até o próximo vídeo.